Bom dia. Nosso estudo hoje é sobre sonambulismo, né? Vamos fazer nossa oração, nos conectar com a espiritualidade para que eles possam nos intuir e nos ajudar nesse estudo. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, obrigado por essa oportunidade, muita gratidão por tudo que tem feito por mim. Obrigado também pela presença dos nossos irmãos que são trazidos aqui, aqueles que também vêm por conta própria poder nos ouvir, estudar conosco, muito agradecido. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Vamos falar sobre sonambulismo, página 231, pergunta 425. A pergunta é o seguinte: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Aí ele responde: é um estado de independência do espírito, mais completa do que no sonho, em estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepção de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, sonambulismo é o estado mais completo do que o sonho, porque o sonambulismo, né, você está com a sua total percepções de sensações, porque no sonambulismo, diferente do sonho, que você às vezes, né, não se lembra de tudo, alguma coisa, né, do que está fazendo, no sonambulismo não. É você mesmo, com toda a sua percepções, você se liberta, né? Se liberta e tem as percepções. Por quê? Porque você está com todos os seus órgãos aqui, todos, né? Você tem as percepções, porque você está ali, só que você está atuando, é você. Então, temos médios, né, que são médios sonambúlicos, né? Eles são sonâmbulos, ou seja, eles estão ali, é seu espírito que está relatando as coisas, está vendo as coisas. Então, o sonâmbulo é diferente do sonho, porque o sonho, você sai do seu corpo e vai ter as suas percepções. Não, já no sonâmbulo não, é você que está ali. Muitas vezes o sonâmbulo sai andando pela casa, muitas vezes fica sentadinho, né? Ele fica sentadinho ali, mas ele está voltando em algum estado seu da sua consciência antiga, né? Ele está vivendo, por exemplo, se ele teve alguma vida passada, ele volta como se ele estivesse naquela vida ainda. É ele que está falando e relatando tudo. Isso é o sonâmbulo, né? Aí ele explica assim: no sonambulismo, né, o espírito está na posse plena de si mesmo, os órgãos materiais achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam receber as impressões exteriores. Então, lembra quando eu falei que letargia é quando você perde todas as suas faculdades, né? E já a letargia, né? E já a catalepsia, né? Você está magnetizado. Você está magnetizado, ou seja, nesse momento é seu espírito que está atuando. É você que está atuando. Às vezes, né? O pessoal olha para um sonâmbulo, fica aquele negócio: não acorda aí, não, que ele pode morrer, não. Ninguém morre quando acorda um sonâmbulo. O que acontece é que ele, né? Ele, por ser ele mesmo, muitas vezes ele não quer sair daquele estado, porque ele está sentindo a liberdade, mesmo estando com todos os seus órgãos ali, mesmo estando no corpo, ele nem sente o corpo dele mais, é como se ele fosse ele mesmo, né? Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar em gozo do repouso indispensável à matéria.
né? Então, ele está aqui comparando com o sono, né? Então, o sono, ele abandona completamente o corpo. Já no sonambulismo, não. Ele está com o seu corpo, mas ele está dono de si mesmo como espírito. Então, ele pode ver o mundo espiritual, pode ir lá no futuro, pode ir lá no passado. Ele, por exemplo, eu se eu estiver no estado sonâmbulo, eu posso ir lá no futuro, né, ver alguma coisa, posso ir lá no passado meu para descobrir alguma coisa, né, porque eu estou sonambúlico, estou sonâmbulo, sou eu, então eu que vou. Quando se produz os fatos do sonambulismo, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Né? Então, quando você está preocupado, alguma coisa mal resolvida em alguma vida, né? E você precisa do seu corpo para você ir lá resolver, vai você, é você. Então, você está nesse estado sonâmbulico e vai lá, né? Às vezes você quer dar um aviso a você mesmo, né? Olha só que interessante, né? Você dá um aviso a você mesmo. Você consegue, né, ir lá atrás e falar, olha, você errou nisso, 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 vê se não erra de novo. Nós erramos, então nós não vamos errar de novo, não. Nós vamos fazer as coisas certas agora, né? Ou pode ir lá no futuro lá, né, falar, olha, vai lá, aceita essa condição que estão dando você, porque se você aceitar, olha só o que vai acontecer com você. Aí você vai lá, isso não é um sonho, é você se projetando lá. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Então, olha só, então né, o espírito às vezes, quando ele foi se apresentar, ele não se tomou posse das mesas girantes, daquelas mesas, cadeiras, né? Quando ele não quer mandar uma comunicação, ele não usa a mão do médium, quando o espírito quer mandar. Só que nesse caso não, é você mesmo. Às vezes você mesmo está redigindo uma carta, às vezes você mesmo está psicografando alguma coisa, você mesmo, é você mesmo que eu falo, como espírito, né? Mesmo estando com a matéria sendo conduzida, quando você começa a escrever, é você. É você. Por exemplo, a pessoa pode estar sonâmbulo, né? Isso é um raro acontecer, mas eu posso escrever, por exemplo, no estado sonâmbulo, escrever, eu estou aqui vendo os meus irmãos sendo presos, sei o que lá. Às vezes estou me lembrando de uma vida passada e eu estou redigindo aquilo que eu estou presenciando, mas como espírito. Eu como espírito, não mais um espírito que está redigindo alguma coisa, não, eu estou voltando, é como se eu voltasse ao passado, como se fosse uma hipnose. É como se fizesse uma hipnose e você voltasse ao seu passado para descobrir coisa, ou você fosse no futuro para se prever de alguma coisa. Esse é o sonambulismo. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos inclusivos da memória começam a despertar. Recebem perfeitamente as impressões produzidas por objeto ou causas externas e comunica ao espírito, que então também em repouso só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas e a miúdes desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mesclada de que se apresentam as vagas recordações que da existência atual quer de anteriores. Olha, então muitas vezes, por exemplo, eu no estado sonambúlico, né, eu posso acontecer comigo, estou com uma dor insuportável, não consigo descobrir, os médicos não conseguem descobrir. O que pode acontecer? Eu posso, né, no meu estado sonâmbulo, ir lá atrás em algumas vidas minhas e perceber que essa dor que eu estou sentindo no peito, de repente foi uma espada que está cravada, eu recebi. Então eu sinto aquela dor porque é um reflexo ainda daquela vida minha que eu não esqueci. Ainda está agregado no meu perispírito aquilo. Ainda está com esse resíduo. Então eu sinto essa dor aguda por uma espada que entrou nesse local, que eu fui ferido. Ou também
posso me manifestar, ir lá e ver, né, que algum dos meus inimigos me cravou uma espada aqui. Uma espada está cravada no meu peito, no modo de um ectoplasma, no modo fluídico, espiritual, e está aqui essa espada. Então, essa espada cravada em mim, eu estou sentindo a dor. Porque eu, como espírito, eu nesse estado sonambúlico, eu sou eu. Então, eu consigo, né, ver essa possibilidade do que está acontecendo. Então, no trabalho espiritual, essa espada é removida para que essa dor saia e eu possa ser tratado. Para isso que serve o estado sonâmbulo. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiverem no estado sonâmbulo, e porque os sonhos de que se conserva memória, a mais das vezes, não têm sentido. Digo, a mais das vezes porque também sucede ser consequência de lembrança exata de acontecimento de uma vida anterior, e é até, não raro, uma espécie de intuição do futuro. Olha só, hein? Foi o que eu acabei de falar com você aqui. Mas ele vai lá, ele como espírito, ele volta nesse passado, relata tudo que aconteceu. Isso acontece, sabe muito aonde, gente? Num tratamento de apometria, né? Num tratamento de apometria. Quando você entra nesse estado, né? Você consegue fazer uma regressão da sua vida e com essa regressão resolver muitos problemas de doenças, de dores, quando são possíveis. Porque quando é kármico, você não resolve, tá? Aí você tem que passar por esse processo, mas você vai ter uma consciência do que está acontecendo com você. Então, muitas vezes, gente, a gente está passando por coisa aqui e uma simples hipnose ou mesmo um estado sonambúlico, né, consegue resolver, muitas das vezes. Então, sonambulismo é diferente de sonho. Por quê? O sonho, você deixa seu corpo aqui, você não leva seu corpo, você faz o seu desdobramento e vai. No sonambulismo, não. É você. Então, você sente dores, você sente coisas que está passando aqui, necessidade, você sente sede, entendeu? Você é seu corpo. É seu corpo. Então, é você com seu corpo. É você mesmo. Né? E muitas vezes eu tenho aqueles médios também de incorporação que sai do seu corpo, fica do lado do seu corpo, encosta outro espírito do seu lado, toma conta da sua parte energética ali, faz um acoplamento. Ele não entra para dentro do seu corpo, tá? Ele não entra, ele fica do seu lado, mas ele se acopla ao seu campo magnético e com isso toma conta do seu corpo. Por isso que você fala que quando se movimenta, quando se faz, você está achando que o espírito está dentro de você. Não está, ele está usando, né, o acoplamento, o seu corpo energético, ou seja, o seu campo magnético para poder atuar, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade aí, pela intuição que nos deu e por esse estudo, né? Então vamos lá. Obrigado, bons espíritos aqui, que está nos protegendo, nos ajudando nesse estudo, tomando conta do meu lar, tomando conta da minha família, que nós possamos orar pelos que estão em guerra, orar pelos que estão nos leitos dos hospitais, olhar por essas famílias que estão desestruturadas, orar por essas pessoas que estão na rua, né? Muito desses espíritos é como aprendizado, outro é como missão, e outro foram os próprios espíritos que pediram essa situação. Que nós possamos compreender, ajudá-los, né, da melhor maneira possível. Sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é, Senhor.